Fala, igreja, sejam todos bem-vindos de volta ao Na Fé Podcast, nossa resenha cristã. Eu sou o William Capuani, falo do Rio Grande do Sul e hoje estou aqui com uma convidada muito especial. Ela que, além de ser esposa, é mãe de 2 filhos, farmacêutica e pastora. Então, quero que vocês conheçam e recebam a pastora Miriam. Seja muito bem-vinda ao Na Fé Podcast. Obrigada, William. Prazer estar aqui contigo. Então, antes da Miriam contar um pouquinho do testemunho de vida dela, compartilhar com a gente a caminhada dela na fé com Cristo Jesus, e também entrar num tema muito bacana que será o poder da oração. Então, de repente você está precisando uma resposta de Deus, esperando uma resposta de Deus, ou talvez não sabe nem como pedir, conversar com Deus. Esse tema será muito bacana. Já compartilha com a sua família, com aquele amigo que está precisando ouvir uma palavra de renovo, que com certeza você será usado como uma ferramenta nas mãos de Deus. Mas antes disso, então, eu quero agradecer aos nossos apoiadores, empresas que nos incentivam a estar trazendo esse conteúdo de valor para você. E para não ficar tão cansativo, eu quero aqui agradecer 2 em especial. A primeira é Hábito Saudável, um restaurante de comida saudável. O lema deles já fala tudo. Entre o saudável e o saboroso, fique com os 2. Então eu vou deixar aqui o QR Code do Instagram deles, você pode conhecer o cardápio atualizado, entrar em contato com eles, eu tenho certeza que será muito bem atendido. Outro parceiro nosso é o Meu Carro Multimarcas, uma loja de carros seminovos aqui em Lajeado, carros com procedência, qualidade e um ótimo pós-venda. Aponte sua câmera para o QR Code que está aparecendo aqui na tela e confira o estoque atualizado do Meu Carro Multimarcas. Fale com o Jones Fritz, Fernanda, Mauro e toda a equipe. Com certeza você será muito bem atendido da mesma maneira. Então vamos lá, meninas, sem mais delongas. Para quem não te conhece ainda, conta um pouquinho da tua história aí na caminhada com Cristo. Tu já veio de um lar cristão, tu já nasceu dentro de uma família que acreditava no Evangelho de Cristo e não só acreditava, mas seguia ele, ou tu se converteu no caminho? Então, vamos lá para minha história. Os meus pais, eles se converteram antes de eu nascer. Meu pai, ele tinha um câncer no cérebro e ele foi convidado para ir na igreja e lá ele foi orado e ele foi curado na hora. Nisso ele se converteu e começou a levar minha mãe na igreja também. Ela tinha já um pouco mais de dificuldades, porque ela era quase freira, né? Antes de casar com meu pai, muito católica. Mas ela não podia ter filhos, né? E ela já tinha perdido um bebê e começou a ir na igreja e Deus operou um milagre e veio eu, então, o milagre dela. E depois ela teve ainda a minha irmã, então se converteram e além de se converter eram pastores, né? Depois estudaram, eram pastores e eu nasci nesse meio cristão, né? Aí já com meus pais convertidos, quando eu tinha 3 para 4 anos de idade, meus pais já tinham igreja, né? Já eram pastores, foram pastores de várias igrejas e eu cresci nesse meio cristão, mas apesar disso, o meu encontro com Cristo eu tive individual, ele, né? Ali na minha adolescência, né? Eu sempre fui na igreja, sempre fui obediente aos preceitos da palavra, mas teve um momento que eu tive que me decidir por Cristo. Ali com 13, 14 anos eu me batizei, né? E eu decidi que eu queria seguir a Cristo. Teve uma época um pouquinho de rebeldia, um pouquinho antes ali, né? Onde eu tentava fugir das coisas de Deus, mas a única vez que eu saí, que eu nunca vou esquecer, que eu tentei sair com umas coleguinhas numa festa de garagem lá nos anos 80, que eu tinha meus 11 anos. Eu lembro que eu tava lá, era tipo umas 10, 12 pessoas, metade menina, metade menino, e tava tocando uma música, todo mundo dançando, e eu disse, meu Jesus, se tu voltar agora eu vou ficar porque eu tô aqui. E aquilo ali mexeu muito comigo e assim, no próximo batismo quando deu eu me batizei e nunca mais me desviei para honra e glória de Jesus. Eu amo o caminho do Senhor, vejo as bênçãos que Ele tem na minha vida, sabe? Se eu olho para trás, desde a minha criação, até tudo que Deus foi acrescentando na minha vida, as bênçãos que Ele acrescenta, não que a gente não tenha lutas, mas a gente sempre tem vitórias, sabe? Não tem como não crer num Deus tão maravilhoso, tão bondoso.
E foi indo ali na minha adolescência. Acabei conhecendo meu esposo, que é o Natanael. A gente namorou, casou. Os pais deles também eram pastores. E com o tempo meu pai veio a falecer de repente, teve um infarto. E a gente acabou assumindo a igreja na época. Minha mãe ficou sozinha, né? A gente acabou assumindo a igreja com ela, como pastores auxiliares. Hoje a mãe já está mais idosa, então a gente assumiu nós, a igreja hoje nós somos os titulares, eu e meu esposo, ali da Igreja da Cruz, no bairro Campestre, em Lajeado. E a gente está aí para servir a Deus, para servir o ministério que Ele nos deu. Às vezes é doloroso, é difícil, é muita demanda, mas Deus sempre vem nos dar força na hora H para a gente não desistir. É muito bom servir a Deus. É muito bom ver as pessoas mudando de vida quando aceitam Jesus. É muito bom ver as pessoas chegando de uma forma e tendo um encontro com Deus e tendo a vida restaurada, o casamento restaurado, vendo milagres acontecer, porque não tem quem passe por Jesus que não tenha a vida transformada. E por mais que às vezes tu tá exausto na caminhada, né, pelas demandas da vida pastoral, eu também trabalho fora, como disse William, eu sou farmacêutica oncológica, trabalho no hospital também, mas às vezes dá cansaço físico, mas daí quando tu vê aquela pessoa que aceitou Jesus ali, começando as caminhadas em Deus, ou mesmo aquela pessoa que está anos na igreja, tendo resposta de oração, isso te oxigena de uma forma que tu olha assim, meu Deus, isso é uma missão, eu não tenho como deixar isso para trás nunca, porque Jesus modifica vidas e se eu parar, alguns não vão conhecer o nome dele. Então eu levo muito para mim essa responsabilidade de quantas pessoas eu posso influenciar para conhecerem Jesus e para terem a vida transformada, porque essa vida é passageira, né, pessoal? A gente sabe que ela termina aqui e depois nós temos uma morada no céu nos esperando para quem aceita Jesus. Então, poder levar o evangelho para pessoas que não conhecem Jesus e fortificar pessoas que conhecem, mas estão à beira do caminho por problemas, a se fortalecerem em Jesus, não tem preço. É algo assim que nada nos motiva mais do que isso, ver pessoas sendo transformadas por Jesus. Amém. Deu uma breve resumida na história e já começou a pregar, né? Eu me toquei, por isso que eu já fui. Já foi pra pregação. Já fui parando. Mas é mesmo. Miriam, assim como tu falou no início, eu sempre gosto de tocar nisso. Tu saber que existe Deus, saber que existe Jesus, até saber que Ele morreu na cruz, crer nisso é muito, não vou dizer que é muito fácil, mas é o primeiro passo, né? Só que há uma diferença entre tu ir na igreja e ser igreja. Tu comentou que tu já veio de um lar cristão, né? Provavelmente tu já viu muitas experiências até esse teu episódio ali de se batizar. Até teve o último convidado, achei bem legal a expressão que ele usou. Filho de crente não é neto de Jesus. Não. Eu falo uma coisa, eu acho que... O Subirá usa muito essa expressão, que não existe netos de Cristo. A gente tem que ser filho. Eu acho legal. E teve assim além desse episódio que tu tentou dar uma escapadinha ali pro mundo, teve algum episódio assim que também te fez escolher seguir a Cristo pelos teus próprios passos, pela tua vontade? Ou foi vários episódios que te levaram a dizer, não, eu vou ficar mesmo? Tu sabe responder isso? Sim, pra mim foi bem natural, foram vários episódios. Como eu falei, como eu nasci num lar cristão, os meus pais todo dia tinham devocional em casa, oração, e eles eram bem severos em relação a isso, não interessava se fosse meia-noite, 1h da manhã, quando eu chegava em casa, tinha que ter os devocionais. Então ali com 7, 8 anos de idade eu fui batizada com o Espírito Santo, né? Em oração, no Morro Gaúcho, quando a gente subia ao Morro Gaúcho para orar. E eu tive essa vida sempre muito centrada, muito na igreja, manhã, tarde, noite na igreja. Quando não estava na escola, estava na igreja com os meus pais. Então foi uma coisa que foi acontecendo. Só que nem eu falei, eu cheguei nessa época assim que eu fiquei meio rebelde, 11, 12 anos, minha baita rebeldia, que foi um dia numa festinha de garagem. E eu pensei, não, deve ser muito mais divertido do que aqui na igreja, só que quando eu fui para lá eu não senti paz. E aquilo me chamou a atenção e eu falei, não, eu tenho que ter Jesus de verdade. E daí meus pais não me deixavam me batizar antes dos 13 anos. Porque eles queriam que eu tivesse noção exata do que eu estava fazendo. Eles tinham medo de eu ir por empolgação. Uhum. E daí eu lembro que aquela vez eu contei pra minha mãe, não pro meu pai, que eu tinha ido nesse bailinho lá em Caxias, na casa das minhas primas. E daí eu falei, mãe, eu não posso mais ficar sem batismo. Eu preciso disso. E ela falou, não, filha, então tá na hora. Tu entendeu que tu precisa de Jesus.
foram várias coisas, assim, várias caminhadas com Deus, pela leitura na Bíblia, assim, pra mim não existia outro caminho, entendeu? Nunca existiu outro caminho. Eu brinco, eu e meu marido, nós chegamos a ser chato porque a gente não conviveu no mundo, né? A gente realmente teve uma criação totalmente cristã. Não vou dizer que não tem momentos, não desistir de Jesus, que a gente tem momentos de desistir das coisas, assim, de te pensar, não vou mais ser pastor pelo cansaço, mas não desistir de Jesus, isso nunca passou pela minha cabeça. Sim. Até porque nos poucos momentos que às vezes eu, digamos até hoje, que eu, não é a palavra, mas eu me canso e penso assim, hoje não vou fazer um devocional, antes de dormir já me dá aquela taquicardia, não, tu tem que fazer devocional, olha que é o teu dia, ou tá dando errado porque tu não orou, tá dando errado. Então, eu acho que pela criação que eu tive, sabe, foram vários momentos nos encontros de jovens, onde eu me entregava, recebia profecias, e eu me dizia, eis-me aqui para Deus, sabe, tudo isso foi fazendo com que eu me entregasse para Jesus sempre. Eu não acabei tendo oportunidades, nem dei oportunidades para sair da igreja, sabe? Sim. E eu até tenho orgulho disso, sabe? Pode ser meio óbvio, mas realmente a minha criação foi tão dentro da igreja, me criei tanto dentro da igreja, que eu nunca nem senti interesse lá por fora. A não ser essa vez que eu comento, que todo mundo fala, que baita coisa. Eu falo, mas foi a única vez que eu realmente fiz alguma coisa, assim, fora do padrão, assim, da igreja, assim. E a experiência não foi legal. Eu lembro que eu entrei em desespero, saí correndo, minhas primas tiveram que ir atrás de mim, estavam se divertindo na festa, foram atrás de mim, eu falei, não, isso não é pra mim, eu não tô me sentindo bem aqui dentro. Era o Espírito Santo, com certeza, né? Mas foi mais ou menos assim. Amém. Aproveitando esse gancho, menino, de repente tem assistido algumas mães esse episódio, com certeza, e eu acho que seria bacana tu falar um pouquinho sobre este momento que talvez um filho ou uma filha está passando de experimentar o mundo, né? De repente os pais, que nem hoje vocês se encontram numa fase que os filhos já estão na adolescência, né? Então que já começam a querer a descobrir mais coisas, né? O que tu diria para essa mãe que talvez está vivendo hoje isso? O filho ou a filha foi buscar algo no mundo, foi buscar uma experiência nova e talvez essa mãe está se culpando, aonde foi que eu errei, o que eu não fiz certo, o que tu poderia dizer quanto a isso? Primeira coisa, eu vou falar para as mães que ainda têm os filhos menores e ainda escutam, depois eu vou te responder. Eu digo assim, que a rotina e o exemplo levam o filho a seguir o caminho. Que nem eu falei, os meus pais eram rígidos, eles diziam que a gente ficava sem comer, mas não ficava sem ler a Bíblia e sem orar. Então isso se tornou uma rotina na minha vida. E meu marido foi criado da mesma forma, sabe? Uma rotina intensa de leitura da palavra e leitura de oração, jejum e oração. Então o que acontece? A gente não conhecia outra rotina que não fosse essa, por causa dos nossos pais. Com os meus filhos, eu já não sou tão rígida. A gente faz devocional, sim, faz oração, mas eu tento ser um pouco mais light. Meus pais eram bem rígidos. Eu tento deixar eles optarem, sabe? Mas é a questão que entrou na rotina também. E o que eu te falo como mãe, eu tô com uma filha com 13 anos, outra com 10, né? Ela tá em plena adolescência e ele tá começando na pré-adolescência. O que eu faço? Eu oro muito por eles. Eu faço, isso sim, é minha obrigação, eu faço eles fazer o devocional, faço eles orar, lembrar que tem que agradecer a Deus quando acorda, quando vai dormir. Mas já aconteceu dessa minha filha dizer, mãe, eu quero ouvir tal musiquinha mundana. Claro que me dói, óbvio que dói, ainda mais que eu crio ela, eu só escuto músicas evangélicas, né, aquilo me choca. Só que eu fui pedir sabedoria em Deus e Deus me disse assim, não, filha, libera, deixa ela escutar, mas fica de olho no que ela escuta. E eu oro, e oro, e oro, e digo, Deus, não dá paz para ela. Esses tempos, o que aconteceu? Ela quis escutar uma música X, e eu falei, tá, tu pode escutar no teu quarto. E eu fui pro joelho, fui orar. Eu disse, Deus, que ela não sinta paz, que ela tem que trocar essa música. Não aconteceu, olha, não deu 3, 4 minutos, como é que é o nome daquela bolinha? A Alexa, ela começou a falhar, ela não conseguiu escutar a música. Daí ela tentou, fez de tudo, e eu lá no meu quarto orando, né? Só vendo a bagunça. E daí ela veio, ai mãe, não sei o que tem, não é pra mim escutar essa música, porque toda vez que eu tento escutar, dá problema na minha Alexa, e eu não consigo ficar prestando atenção na música, então não é pra escutar. Eu falei, sim, a mãe tá aqui orando pra te não escutar. E daí ela, ai mãe, ela faz assim, né?
E eu faço isso, tipo, ela quer fazer, sei lá, qualquer outra coisa, ela é meio inocente, né, tem 13 anos, mas tipo, esses dias ela queria numa festa do pijama na casa das colegas, né? E ela tem colegas que são cristãos e os pais não liberaram dormir lá, só ir na festa e voltar pra casa meia-noite. E daí eu falei, filha, tu sabe tudo que a mãe te ensina desde criança, eu falo pra ela. Tu sabe o que é certo, tu sabe o que é errado, tu sabe que tem que orar antes de dormir, eu vou te liberar. Mas tu sabe que a partir de agora tu já tem noção de quem é Jesus na tua vida. Se tu não fizer coisa de errada, Jesus vai te dar taquicardia, tu vai se sentir mal. Ela, mãe, não te preocupa. E ela realmente, assim, eu deixo ela ir, sabe, quando ela quer ir nas colegas, dormir fora e tal. E ela sempre vem e fala, mãe, eu antes de dormir quase não tinha orado, mas eu lembrei que eu tinha que orar. Mesmo deitadinha lá e eu orei. Então o que eu falo pra essa mãe, se tu plantou, fica tranquilo. Ora pelo teu filho, entrega nas mãos de Deus, que o Espírito Santo, ele vai agir neles e eles vão saber o que é certo e o que é errado também. A proibição é a pior coisa que existe, cada pai cria como quer, tá? Mas a proibição eu vejo como a pior coisa que existe, porque se tu proíbe, como é que eu vou dizer, fica atrativo. Sim. Daí sim quer fazer pra dar na cara, ainda mais na adolescência. E daí o que acontece? A criança vai lá, ela faz repetição só pra dar na cara do pai e da mãe e acaba realmente se desviando. Então, se tu, mãe, pai, se tu já plantou a sementinha, tu ora pelo teu filho todo dia, descansa no Senhor. Ah, Miriam, mas eu não tive essa rotina de oração, de leitura da palavra com os meus filhos, me converti há pouco tempo e tô triste porque meu filho tá lá no mundão. Querido e querida, pai e mãe, a oração de vocês perante um pai, eu sempre digo, Deus, ele para os céus para escutar uma oração. Vai e ora pelo teu filho, não desiste dele, ele pode estar no meio das drogas hoje. Vai lá e ora por ele. Tu tem um poder espiritual sobre o teu filho. Ora por ele, entrega ele nas mãos de Deus e tenha certeza que a tua oração está sendo ouvida por Deus e aonde ele estiver, o Espírito Santo vai lá tocar ele. Não adianta ir na briga, não adianta ir na proibição, naquela coisa sabe, fazer aqueles barracos dentro de casa, de brigar com o filho mais velho e dizer que não pode, que pode. Vai pro joelho e pra oração. A tua maior arma é o joelho e a oração. E menos briga. Porque quanto mais briga, tu empurra teu filho mais pro mundão. Agora, se tu vai pro joelho, vai pra oração, seja uma mãe, um pai querido, sabe? Que impõe limites, mas que está próximo do filho, tu vai estar deixando um caminho aberto pro teu filho e pra tua filha voltar pra ti quando tiver com problemas. O pai e a mãe que julga demais, que briga demais, o que acontece? A criança, ou o adolescente, o jovem, ele fica com tanta raiva do pai e da mãe, com tanta raiva, que mesmo quando ele vê que ele tá errado, e que o Espírito Santo vai lá e mostra pra ele que não é o lugar dele, ele, pra não dar o braço a torcer, ou porque pegou raiva, pegou ódio, ele não volta pros braços dos pais. Então isso é uma coisa que eu aprendi com uma psicóloga, uma amiga minha, que ela sempre falou, Miriam, deixa o caminho aberto. Ensina o que é certo, deixa eles se permitirem, porque eles vão saber quando der errado e que eles têm um porto seguro em ti e no teu marido. E tem dado certo. Claro, meus filhos ainda são jovens, têm 13 e 10 anos, mas assim, são coisas pequenas que acontecem. Com meu filho também já aconteceu dele sofrer bullying na escola. Eu sempre deixei o caminho aberto, eu nunca julguei as coisas que acontecem e eles são meus amigos. Eu posso dizer amigos assim no bom sentido. Eles me contam as coisas, quando eles fazem coisas de errado. Esses dias ainda o professor desse meu filho disse, mas o teu filho é sincero até demais, ele fala até quando ele não fez o tema, ele assume quando ele empurrou um colega. Eu falei sim, porque eu sempre deixei o caminho aberto para eles falarem a verdade e eu não critico. Eu, pelo contrário, eu elogio por ter falado a verdade e claro, tem o castigo depois, óbvio, né? Mas a gente tem muito esse relacionamento lá em casa de conversa, de tentar entender o porquê foi feito e não de julgar. Porque quando tu julga e briga, tu afasta teu filho de ti e é a pura verdade. Eu sei pela uma vez lá que eu não aceitei uma coisa que a minha filha me falou, depois eu tive que rebolar bonito para ela voltar a confiar em mim, sabe? Então, tu tens que sempre ter esse papo aberto de entender que tu ensinou a palavra, ou se hoje tu se converteu e teu filho não conhece a palavra, fala para ele do amor de Jesus, não prega o ódio, o que não pode, prega o quanto Jesus é bom, o quanto Jesus é amor, o quanto ele transforma, o quanto ele tá com ele, que se ele precisar em qualquer momento que ele pode chamar por Jesus, Jesus vai ajudar ele. Eu tenho certeza que ele não vai dar bola na hora, fazer ai mãe, ai pai, mas quando ele estiver lá no meio do rebuliço, num problemão, ele vai lembrar que a mãe falou, chama por Jesus, e ele vai chamar. Tem tantos testemunhos que eu escuto sobre isso. Então, pai e mãe, menos briga, mais oração. Amém. Bacana, Miriam. Outra coisa que deu para perceber nas tuas falas também, na tua experiência, tu pode falar um pouquinho mais sobre isso também, é sobre a importância
do ambiente, né? O ambiente que a pessoa é inserida, como tu falou, não é somente aquilo que o pai e a mãe falam, mas é aquilo que eles dão um exemplo dentro de casa, né? Não, nada ia adiantar se a tua mãe e teu pai falassem, obrigassem vocês a ler a Bíblia, se realmente tu não via neles uma transformação no casamento, né? Na vida deles, porque antes disso eles acabavam tendo outro estilo de vida, né? Antes de conhecer Jesus, e tu viu todas essas evidências de conversão através do exemplo, né? Com certeza. Assim, eu digo, é muito importante o ambiente que tu está inserido. Não adianta tu, pai e mãe, dizer, filho, vai ler a Bíblia e tu não lê. Filho, tu tem que orar, mas ele nunca te viu orar. Ou filho, vai jejuar, mas o teu filho olha, mas mãe, tu come mais que tu nunca jejua. Então, a questão do ambiente em casa, ou que eu já ouvi de muitos adolescentes quando eu converso com eles, o meu pai e minha mãe, eles falam que eu tenho que ser um exemplo, mas eles não são. O meu pai e a mãe em casa brigam que nem cachorro e gato e querem falar de Jesus pra mim. Eu não quero esse Jesus. Eu não tô falando que não existe briga nos lares, que tu não possa ter uma discussão saudável, mas o teu filho, ele olha pro teu exemplo. E se tu é transformado por Cristo, tu tem domínio próprio, tu tem os dons do Espírito Santo, que vão, com o longo do tempo, vão te mudando. Então, ter sabedoria para não discutir, não brigar, ser uma pessoa que traz amor pro lar e não traz intriga, né? O adolescente, a criança, ele vai olhar muito para isso e vai dizer assim, poxa, que Jesus é esse que meu pai e minha mãe brigam mais que as pessoas que estão lá do mundo. Eu vou na casa de um colega meu que não é cristão e tem paz, e aqui em casa não tem paz. Então, é muito essa questão do exemplo real, né? A criança, ela observa o exemplo, não a fala. Ela vai olhar, eu brinco, né? Tem um filho meu que ele chega a caminhar igual o pai dele, né? Meu filho de 10 anos. É a questão do exemplo, né? Eles imitam tudo, o jeito de comer, o jeito de falar. Então, uma criança não vai procurar por um Jesus que não traz paz para ela. O pai e a mãe vivem brigando dentro de casa, ele vai olhar, que Jesus é esse? Eu não quero esse Jesus. Esses tempos até o meu filho falou assim, mãe, quando eu crescer eu quero casar com uma mulher que nem tu. E daí eu me achei, né? Eu falei, é sério, Guto? Daí ele, sim, mãe, porque eu vejo que tu organiza a casa, tu ama a gente, tu cuida da gente, e eu quero uma mulher assim pra mim e pros meus filhos. Eu falei, isso aí, filho, sabe? É a questão de tu transpassar quem é Jesus pra vida deles, né? A questão de passar a autoridade que o pai tem sobre eles, né? Que o pai é o cabeça do lar, não aquela coisa daquela mãe que te retira a autoridade do pai. Tudo isso, não adianta tu pegar a Bíblia e fazer o teu filho ler a Bíblia e a Bíblia não se cumprir na tua casa. Então, muita oração, muito jejum, muita Bíblia, mas ao mesmo tempo muito exemplo, né? Chegar no domingo, o teu filho sabe que tem culto e dizer, eu tô cansado, vou ficar em casa hoje. Teu filho vai te olhar e vai dizer assim, então esse Jesus não é tão bom assim, tu não tá indo cultuar ele. Agora, o teu filho vê que tu tem um posicionamento, tem um culto, tem que estar no culto. Eu sou responsável, sei lá, por louvor, eu tenho que estar lá louvando. Eu sou responsável pelo diaconato, eu tô lá. O teu filho vai ver tu trabalhando, não tem como ele não trabalhar. Esses tempos, quando minha mãe passou a titularidade da igreja pro meu marido como pastor, no ato simbólico, o nosso bispo regional deu o microfone pro meu marido, né? Mandou minha mãe passar para ele, porque ele estaria assumindo a igreja. E quando a gente desceu do púlpito da igreja, esse meu filho falou assim, mãe, um dia o pai vai passar esse microfone para mim. E eu me emociono, né, quando eu falo, porque eu nunca falei nada para ele sobre isso. Mas ele leva muito a sério, a Ceci também, mas ele mais essa questão do pastorado. E eu falei, amém, filho, se é da vontade de Deus, um dia o microfone vai ser passado para ti. Daí toda vez que a gente fala alguma coisa que está acontecendo na igreja, talvez algum problema, ele fala, mãe, eu posso ajudar, porque a igreja um dia vai ser minha, ele fala. E eu digo, não, filho, isso é coisa de adulto, não adianta tu querer saber agora, tem momentos e momentos. Mas o que eu digo é a questão do exemplo, ele vê que a gente faz com amor, com carinho, ele gosta disso também. A Cecília já tem um ministério mais na dela, ela é mais quietinha, mas cada um tem seu estilo, né? O Guto é mais do povo, né? Uma pessoa mais empática. Sim. A Cecília é mais tímida, né? Vai ter um momento dela também, né? Mas ela já se preocupa em ajudar nós nas coisas que não aparecem, né? Ela gosta de estar ali na projeção, gosta de estar por trás, né? Das câmeras, como a gente fala. Cada um tem um ministério e é lindo eles verem e desenvolverem isso, sabe? Na presença de Deus, olhando para os pais. Eles sabem que com nós não tem essa, tem que estar na igreja cedo, tem que estar lá trabalhando. Então, eles, querendo ou não, pegam essa rotina e acabam absorvendo e fazendo igual, né? Não, mas isso era uma coisa que eu ia perguntar também, aproveitando que tu comentou que o Guto, por ele mesmo, né, essa fala veio dele mesmo, assim, vocês nunca falaram que ele ia ser pastor. E no caso de vocês, assim,
Tu sentia que tu tinha esse ministério? Como é que foi isso para ti? Tu viu que as coisas estavam se encaminhando porque vocês acabaram assumindo o ministério pastoral na igreja através de uma fatalidade, né? Que foi o teu pai ali, que hoje descansa no Senhor. Mas tu já via que as coisas estavam se encaminhando ou foi um susto? Não, a gente já via. Apesar do susto, porque meu pai teve uma morte repentina, ele teve um infarto, né, e morreu na hora, não teve nem chance. O que acontece? Que nem eu falei, eu ia nesses encontros regionais de jovem, e desde cedo, quando tinha esse chamado para pregar o evangelho, eu sempre me colocava eis-me aqui. E teve uma profecia que eu recebi quando eu tinha uns 13 para 14 anos, num encontro regional, estadual de jovens, lá em Tramandaí. Eu nem sei quem era a pessoa, ela me abraçou e falou assim, um dia tu vai ter uma grande igreja e tu vai ser uma pastora. E eu recebi aquele de Jesus, eis-me aqui. E passou. Eu lembro que na época eu vim para Lajeado, né? E meus pais eram missionários nessa época, eles não estavam mais em igreja local, eles faziam missões, meu pai tinha dom de curas divinas e tal, então eles estavam viajando. E eu comentei com o pastor da época, o meu pastor da época, que eu ia na igreja, sobre isso, né? E ele me chamava de gringa. E ele falou, gringa, o chamado ministerial é muito doloroso. Acho que pra ti, tu é tão estudiosa, tu é tão inteligente, continua estudando. Ser pastor é difícil, querido, ele falou com amor, porque realmente ser pastor não é fácil. E eu lembro que aquilo me deu um balde de água fria, eu cheguei em casa, chorei, disse, Deus, mas tu disse que eu tinha 13 anos, 14, né? Sim. Eu disse, Deus disse que eu ia ser pastor, e eu tava naquela empolgação, que daí eu fui falar pra ele que eu queria pregar, já que eu queria, né, querida, né, de mim. Pensou de nascesse, né? Eu era criança, né? E ele falou com todo amor e carinho, não foi por mal. Mas eu cheguei em casa em um bagaço, assim, chorei. Isso era no domingo de tarde, de noite, meus pais voltaram de uma campanha que eles estavam e minha mãe falou, Miriam, eu preciso falar contigo. E eu falei, o que foi, mãe? E ela não sabia do meu episódio de choro, do que tinha acontecido, nada, né? Naquela época nem tinha o WhatsApp, né? Era só telefone fixo, nós nem tínhamos. E ela falou, Miriam, nós estávamos em oração nessa tarde, lá nessa cidade que nós estávamos fazendo campanha, e uma moça profetizou para mim que tu estaria em casa, triste, chorando, mas que era para eu te dizer que o que Deus tinha falado para tua vida, ele ia cumprir independentemente do que os homens falavam. E daí eu contei para ela o que aconteceu, e chorei muito, né? E ela falou, viu como Deus te ama, ele tá confirmando o que ele te falou lá. Sim. E assim foi, eu sempre fui muito dedicada, eu fui líder de jovens, né? E aquela coisa, já tinha feito o curso de teologia, sempre muito dedicada, nunca quis tirar o lugar dos meus pais, né? Isso nunca passou pela minha cabeça, mas eu era como se fosse uma co-pastora, eu estava sempre ali ajudando. Tanto que quando o pai veio a falecer, a gente não teve dúvida, né? Que a gente tinha que ajudar a mãe a assumir a igreja. Claro que tu assumir a igreja é diferente de tu estar auxiliando, né? Foi bastante difícil no início, mas Deus tem nos dado força até hoje e estamos de pé. E para honra e glória de Jesus, né? Amém. Ouvindo tu falar assim, daria para explicar para quem está assistindo hoje e não sabe ainda qual é o chamado, qual é o ministério, que ouvindo tu falar parece que eu sei que é algo espiritual, né? Um chamado de Deus espiritual, mas parece que é que nem algo biológico. Vamos pensar pelo lado só racional. Sim. A gente é solteiro, a gente quer casar. A gente olha assim pelo lado racional, tu pensa, poxa, mas o casamento não é fácil. Não é fácil, então seria melhor que eu ficava sozinho, ninguém ia mandar em mim, né? Ninguém ia mandar no meu dinheiro. Olhando pelo lado racional, ter filho também, hoje sempre foi difícil a questão de educação, nos dias de hoje também é um grande desafio, né? Só que é algo que é biológico, é nosso, Deus colocou dentro de nós construir uma família, por mais que é difícil, é um desafio. E olhando para o ministério, eu vejo através da tua fala assim, que também parece que é algo biológico, algo, eu sei que é espiritual, mas tu sabe que é um desafio muito grande assumir ser pastora, mas tu sabe que está dentro de ti, é o teu chamado e tu tem que fazer isso. Então daria para falar para essa pessoa que está assistindo que aquilo que ela sente, que Deus tem chamado ela, que talvez ela não existiria sem aquele chamado, é o ministério dela,
por mais que ela veja assim, é um grande desafio, mas é algo que Deus tem me chamado. Dá para dizer que a gente sente isso, ó, hoje eu não me vejo sem ser pastora, porque faz parte de mim. O que eu vou te falar que é uma das coisas que eu sinto que eu tô no caminho certo. O que tu acabou de falar. Eu não me vejo sem fazer isso. Sabe, talvez assim, tu tá na dúvida do teu ministério, sabe? Do que tu deve fazer para a obra de Deus. Aquilo que tu faz com facilidade. Gente, eu posso estar no meio de uma caverna, parece uma pessoa, a pessoa começa a conversar comigo e pedir conselho. Ou pedir oração. Sem saber que eu sou pastor. Eu entro na igreja, parece que é a minha casa, que eu tenho que estar ali. Eu começo a conversar, que nem eu brinquei com o William antes, eu já saio pregando. É uma questão que ela é nata tua. Tu não força, não é por tu ser filho de pastor. É uma questão que tu não força, até porque os meus pais não eram filhos de pastores, né? E é uma questão de dedicação exclusiva, que tu te dedica para a igreja, tu te dedica para a obra. Acontece naturalmente. Não vou falar que às vezes não dá um desânimo, como qualquer trabalho, mas é uma questão que tu não vive sem. Então, tipo, a pessoa que ela louva a Deus, que é do ministério de louvor, ela não se vê sem louvar. E se ela fica sem, ela se sente mal, se sente entristecida. Eu, por exemplo, tenho uma compaixão pelas pessoas que eu noto que as pessoas normalmente não têm. Sabe aquela questão de quando as pessoas dizem, aquela pessoa é chata? Eu não vou falar que eu não acho aquela pessoa chata, mas eu olho pra ela com um carinho, sempre com esse lado assim, eu penso, não, tem que ter acontecido alguma coisa pra essa pessoa estar assim. E eu vejo isso muito a questão do pastorado. Porque assim, não é só o dom de palavra, é a questão realmente do pastorado. Eu me preocupo com as pessoas. Eu vejo as pessoas, elas têm muito aquele nicho das pessoas que elas gostam para conviver. Não é que eu não tenha isso, mas eu não consigo selecionar só alguns. Eu me sinto mal, parece que eu tenho que estar com todas as ovelhinhas por perto, sabe? É uma questão da minha fisiologia, do meu ministério. Eu sempre preciso estar, isso foi me vendo que eu tinha que ser pastora, porque eu não conseguia ser amiga só de uma menina. Eu queria amparar todas, sempre. E sempre ver que todo mundo estivesse bem, mesmo que eu tivesse que me negar por isso, sabe? Então são coisas que são natas minhas. Então a pessoa ali que é do dom do louvor, ela vai ver que quando ela canta, Deus fala com ela, é algo especial, que quando ela faz o louvor, é algo assim que ela nasceu para fazer aquilo. Sabe que teve vezes, eu não vou mentir, até posso falar na câmera, teve uma vez, na verdade, que eu e meu marido, nós estávamos exaustos, cansados, e a gente chegou pra minha mãe, foi em outubro, agora não lembro do ano certo, o Augusto tá com 10, ele tinha 2 anos, há uns 8 anos atrás, que a gente chegou, foi em outubro, final de ano, assim, eu cheguei pra minha mãe e eu falei, mãe, nós éramos auxiliares dela na época, a gente falou assim, pra nós deu, a gente não vai deixar de Jesus, porque isso a gente nunca, né, mas a gente não quer mais ser pastor, eu e a Nathanael falamos pra ela. Tu tem até janeiro aí para achar alguém para nos substituir e a gente vai ajudar na igreja, mas a gente não quer mais ser pastor. Gente do céu, o Augusto ficou doente, a Cecília ficou doente. Deu um problema no trabalho do meu marido, de uma dívida enorme que apareceu lá, do nada, que ele é advogado e deu um problema num processo. A minha empresa que eu trabalhava como farmacêutica começou a ir à falência e não receber mais. Resumindo, daquele dia 20 de outubro até o dia 16 de dezembro, quando a gente se tocou, e Deus falando com a gente, não faz isso, não faz isso, a gente vai fazer porque a gente tá cansado, Até que aquele dia 16 de dezembro, eu nunca vou esquecer, porque meu marido faz dia 13, e o aniversário dele foi um dos piores da nossa vida, assim, de tão difícil, a gente não tinha quase nada em casa, a nossa vida revirou do avesso. E a minha mãe naquele dia chegou lá no dia 16 e falou assim, então, vocês vão continuar negando o chamado? Deus tem que fazer mais o quê? Para vocês voltar atrás. E eu lembro como se fosse hoje que a gente dobrou o nosso joelho na cozinha da minha mãe. E a gente disse, não, Deus, eis-nos aqui, Tu nos deu o chamado, Ele é para nós e a gente vai cumprir, enquanto Tu nos der força, a gente vai cumprir. E eu e Nata brincamos que às vezes a gente tá exausto, tá cansado. A gente começa, tipo assim, vai visitar o William aqui, né? Começa a conversar com vocês, parece que vem uma energia de onde não tem, sabe? Tu vai orar numa casa que a pessoa chamou, tu se sente que tu nasceu para fazer aquilo. Apesar de tu ir exausto, é que nem academia que a gente vai meio que brigando, mas depois que ela gosta, é mais ou menos isso. A gente às vezes vai tipo exausto para a igreja, cansado do peso que é espiritual, mas quando tu tá ali no meio do povo, assim, ó, sabe? Flui. E eu vejo que isso é ministério.
Se Deus tem te chamado, sei lá, seja para o diaconato, seja para ser pastor mesmo que está fugindo, porque é difícil, como disse o William, às vezes tu olha o peso do que Deus te chamou e tu pensa, ai, não tenho porte para isso. Tu vai ter porte. Deus vai te dar um amparo, te joga e deixa Deus te usar, talvez porque tu não está sendo usado, muitas pessoas não estão sendo levadas a Cristo. E eu falo muito isso por uma pessoa muito próxima de mim, que também tem um dom ministerial e ela não aceita. Ela diz que que para ela é só a profissão dela e deu e só ajudar na igreja. E eu sempre digo para essa pessoa, eu digo, olha que as almas vão ser cobradas de ti. O ministério que tu tem que te empenhar para crescer no ministério, porque Deus vai te usar. E se Ele não te usar, claro, a Bíblia diz que quando a gente não se deixa usar, Ele usa até as pedras, né? Deus não vai ficar esperando por uma atitude. Eu poderia ter dito não pro ministério, lá, Deus levantava outro e a obra de Deus não vai parar. Mas eu vejo as recompensas divinas, sabe, os cuidados, os carinhos de Deus na minha vida e na vida do meu marido. Meu marido usa a expressão brisa no deserto, sabe, de tu estar às vezes muito mal financeiramente, ou mesmo no teu físico, e Deus vem com uns cuidados, com uns carinhos assim, que tu olha e diz, não, é Deus, não tem como não ser Deus. Então tu tá no ministério, e eu não digo só pastoral, em qualquer ministério da igreja, no louvor, na oração, diaconato, na educação, seja qual for o ministério que você faça, que Deus te chamou, o infantil, faça com amor, faça com carinho, porque Deus está te usando para tirar pessoas das trevas para a luz, e Ele vai te amparar, Ele vai te dar a força necessária, o equilíbrio necessário. Gente, na minha casa nunca faltou pão, nem nos momentos mais difíceis. Eu lembro de um momento que lá em casa nós queríamos comer um pão caseiro e não tínhamos dinheiro. Uma irmã da igreja trouxe 2 pães caseiros para nós, quentinho, sabe? Eu lembro de momentos que eu queria comprar salgadinho para os meus filhos e na época não tinha condições. Chegou a minha mãe lá em casa com um sacolão na tocadão só de salgadinho para as crianças. E coisas que eu estava em oração pedindo. Deus confirma coisas bobas que nem essas e confirma coisas grandiosíssimas. Então, tu tá no ministério, tu se deixar usar por Deus, tu vai ver que é tão natural que Deus ele vai preencher na tua vida no que tu precisa. Não te restringe, porque senão se Deus não te usar, Ele vai usar outro. Mas deixa Ele te usar, deixa Ele fazer contigo o que Ele tem de propósito para tua vida. Aquele vazio que tu sente muitas vezes, que tipo nada compensa, nada, como é que eu vou dizer, nada preenche, é o que falta às vezes esse ministério que está sendo usado, sabe, aquela vida cotidiana, rotineira, tudo de igual. Deus tem muito mais para te dar, Ele tem milagres para operar através da tua vida. Tu vai ver que tu vai falar e pessoas vão ser abençoadas e isso não tem preço. Não tem preço, porque tu sabe que não é tu, é Deus. E ser usado por Deus, que honra, é uma honra. O pessoal reclama, o chamado é difícil, mas a honra de ser usado por Deus não tem preço, é muito bom. Amém. Eu falo demais, né, gente? Assim. E dá para usar um exemplo também, a gente, por mais que é difícil, quando tu tá cumprindo com o teu chamado, teu ministério, a pessoa se sente útil naquilo, né? E muitas vezes, talvez a pessoa que está assistindo e tem fugido, talvez tenha vivido uma aflição ou talvez um vazio, porque ela é uma ferramenta para ser usada para um objetivo. Vamos dizer que uma vassoura está sendo usada para capinar um pátio. Não funciona, né? Não. Ou vai ali a trancos e barrancos, mas a vida não vai para frente, porque talvez ela não está cumprindo para o propósito que ela foi chamada. Sim, né? Que nem eu falo assim, eu querer cantar, tá? Eu até canto, né? Mas eu querer cantar, mas não tenho dom. Eu vou fazer aula de música, eu vou me dedicar e não vai dar legal, entendeu? Porque não é o meu chamado. Eu vou ficar forçando uma barra com Deus. É que nem as pessoas geralmente olham pro púlpito, né? Cantar e pregar, né? Eu vou tentar fazer algo ali, mas não é o que Deus me chamou. Eu não vou sentir paz, eu não vou fazer bem. Quando é para te fazer, como é que eu vou dizer? É um dom, ele é natural, tu não precisa forçar a barra, tu entende? Tipo, o dom da palavra, a pessoa não precisa ficar ali se preparando. Não que a gente não se prepare, a gente ora, lê a Bíblia, não é isso. Mas é natural para ti. Quando para outras pessoas é absurdo pegar o microfone e pregar, para ti é natural. Ser diácono, por exemplo, meu Deus, é muito natural. A pessoa serve sem ser pedido, ela nem tá na escala, mas ela tá ali servindo os irmãos. Então é algo que é natural. Agora quando tu foge do natural e tu diz, não, eu sinto que eu tenho que servir, mas eu não vou servir, não vou ser diácono, porque tem que estar cedo na igreja, é o último que sai, eu não curto, os irmãos são grossos. Tu vai ser uma pessoa infeliz, vai ser uma pessoa não realizada. Tu vai tentar ir para tudo que é canto, vai pro ministério infantil e
Não vai dar certo, porque tu foi chamado para servir. O ministério infantil, tu sente que eu tenho chamado para evangelizar crianças, para falar de Jesus para crianças, mas aí, dá muito trabalho, tem que estudar, fica ali quietinho no banco. Deus vai tocar no teu coração, tu vai sentir aquele vazio que tu precisa fazer isso até que tu faça, sabe? Então, não te restringe. Pelo contrário, te especializa no que tu vê que Deus te chamou, sabe? Tipo, eu sei que eu fui chamada para pregar, para pastorar, mesmo que eu não curta muito a área da psicologia, eu estudo muito para poder auxiliar as pessoas que procuram ajuda comigo. Eu busco muito na palavra de Deus, eu leio muita palavra, busco muito para poder trazer para as pessoas aquilo que Deus quer que eu traga. Porque não adianta só ter o dom e não ter a busca, não ter o aperfeiçoamento. Tem que ter o aperfeiçoamento. Você é ministro de louvor, você toca guitarra. Eu toco bem para Jesus. Não, vai te especializa, seja o melhor guitarrista para Jesus. Sabe? A gente tem que ser o melhor no que a gente faz. O melhor professor de escola bíblica, o melhor diácono, o melhor intercessor, aquele intercessor que vai lá e busca na Bíblia como é que tem que ser intercessão verdadeira, sabe? Não é só sair falando com Deus, é como Deus recebe a minha oração, de que maneira? É se especializar no chamado. E tu vai sentir uma oxigenação, uma vontade de continuar, porque tu vai estar no teu caminho. Agora, quando tu não tá no teu caminho, é trava de tudo que é lado, não é fácil. Tu vê que tu tá forçando uma barra, né? Não dá certo, não dá certo. Vendo tu falar assim, foi me passando um filme na cabeça sobre a minha vida também, que eu posso usar como um exemplo. Eu tenho até uma bateria tatuada aqui, né? Tu toca bateria? Quando adolescente eu tocava, minha família inteira é música, né? Só que tocavam no mundo, né? Bares Sim. e tal. E daí eu até tentei aprender. E hoje, quando eu tô, todo domingo, quando eu tô na igreja e vejo o louvor, o baterista, e me dá uma vontade de ir lá e tocar. Bom saber, tá precisando de bateria só na igreja. Só que nem tu disse, o meu chamado, não que eu não possa ser um baterista. Sim, eu canto, mas não é o meu chamado. Mas o meu chamado tem se encaminhado mais para essa questão de palavra, de ministrar, de comunicar e é algo natural, é algo natural. Tu tava falando antes, quando já teve vários episódios que até a Miriam me convidou para pregar de uma semana para outra. Às vezes eu fui convidado para pregar, tinha 2 dias para estudar, e isso não me assustava, não porque eu me acho capacitado, porque eu sei que é o meu ministério que Deus vai me dar. E tu não espera só o chamado, tu já estuda no dia a dia, isso, né, William? Tu já E a questão, pra ti é natural falar. Isso. E tu pega a palavra, tu treme quando pega o microfone? Não que a gente não tenha receio, né, William? Óbvio, todo mundo tem receio quando sobe no altar, e quando não tiver mais, meu Deus, não é essa a questão do temor, mas é uma coisa natural pra ti, tu não precisa forçar a barra, né? Isso. Sai. Então eu digo, tá no teu ministério, tu sente que é o teu ministério. Isso. Então se tu sente que é o teu ministério, não fica fugindo, meu querido, minha querida. Vai lá e faça o melhor para Jesus. Amém. Outra coisa também engraçada, que eu tenho um ministério de intercessão, né? Sempre quando eu vou orar, isso já muito antes de assumir um grupo de intercessão, eu sempre orava por outras pessoas. Tipo assim, eu tenho um temperamento que é colérico, que é de resolver. Se alguém vem reclamar para mim, eu vou dar a solução. Então eu vejo que hoje Deus me deu um ministério de intercessão, porque às vezes eu não vou falar direto para a pessoa, porque ela não vai aceitar, mas eu posso interceder por ela. Com certeza. E a oração é eficaz, né, William? Meu Deus, o que eu falo, tu não pode fazer nada, tu pode sim. Dobra o teu joelho e vai orar. Interceder pelas pessoas é algo que ninguém enxerga. Não tem valor aqui no mundo físico, mas espiritualmente o teu galardão, meu Deus do céu. Porque a oração modifica vidas e modifica pessoas, né? A importância da intercessão. Mas quem falou pra ti é natural, porque tu acaba resolvendo problemas das pessoas através do teu joelho no chão, né? É uma questão assim, eu vou te falar assim, eu acabo intercedendo por ser pastora. Eu tenho um caderninho, que todos os pedidos de oração que eu tenho eu vou colocando lá, e eu tento ir lendo e orando para não esquecer de ninguém, e às vezes eu só digo, Deus, realmente, quem está aqui opera um milagre. E quando eu tenho tempo eu vou tentando ler, um por um, né, e orando. Mas não é uma coisa que é tão inerente a mim, não é tão natural, sim, sabe? É uma coisa que eu faço por ser pastora e por me sentir a responsabilidade e o peso. O que acontece comigo muitas vezes é a questão do peso. Eu tô lá orando e Deus fala, olha, ora pelo Will agora, porque ele tá passando por um momento difícil. Sim. Às vezes eu acordo de madrugada e Deus me fala, vai orar por tal pessoa. Mas assim, essa questão da intercessão em si, se eu não tivesse essa rotina, eu não tenho esse dom naturalmente.
Eu faço ele por amor e compaixão às pessoas. Mas a questão da oração, né, que a gente estava falando, a importância, né, que ela tem, e isso é muito importante, todo cristão ter essa, se tu não quer ir orar pelo menos pelos teus irmãos, que tu ores pela tua família, pelo menos, né. Não existe família que não é abençoada com o joelho no chão. Tá com problema no teu casamento, em vez de brigar com o teu esposo, em vez de ficar ali, aquela mulher rixenta de provérbios que a Bíblia fala, que ninguém aguenta, que parece uma goteira dentro de casa, em vez de encher os ouvidos do teu marido, que ele vai ficar brabo e não vai conseguir te aguentar, vai lá pro banheiro, chora na presença de Deus, ora, entrega para Deus o problema, que Deus vai te acalmar para te falar de uma maneira correta. Esposo, em vez de ficar quieto nos cantos e a mulher não sabe o que aconteceu, vai orar, entrega para Deus, Deus vai te tirar esse peso e tu vai estar com outra família, sabe? Teu filho está com problema, vai orar, ora pela tua família, se não quer orar pelos irmãos, que ore pela tua família, pela tua vida. A oração é maravilhosa, não tem oração que não é respondida por Deus. Miriam, então a gente já foi entrando naturalmente no tema, que é o poder da oração, né? Tu lembra, assim, eu tenho certeza que tu já viveu várias experiências, mas algo que tu sinta a vontade de compartilhar, que tu orou e que tu viu acontecer. Eu sei que isso é quase algo diário na tua vida, mas Sim. Algo que te marcou assim. Tem coisas que marcam. Porque de repente a pessoa que está assistindo, ela ainda não tem a oração como um hábito, como uma ferramenta na vida dela, mas que tu possa dar um exemplo que possa aumentar a fé de quem está assistindo. Várias coisas me marcaram. Uma das que mais me marcou, meu filho ele era prematuro, né? O Augusto nasceu, foi para UTI. E eu lembro que isso é comum, todas as mães que têm criança prematura e que passaram pela UTI sabem que é assim. Todo dia que tu chega lá é um infarto novo, né? Porque eles cuidam tão bem que qualquer picozinho de qualquer coisa já é um comunicado novo, já é um procedimento novo. Só que eu lembro que eu tinha a Cecília muito pequena, recém tinha perdido uma filha antes de ter o Augusto. Eu tava assim, muito cansada, assim, exausta, né? Com toda a história de UTI, criança pequena em casa, e não deslanchava. Todo dia que eu chegava lá era uma história nova do Augusto. E eu lembro como se fosse hoje, que eu saí da UTI chorando, fui pro banheiro lá do hospital, dobrei o meu joelho no meio do banheiro, levantei minhas mãos pro céu e disse: Deus, eu só quero um carinho teu, por favor. Se é pro Augusto ficar bem, e eu sei que é porque eu tenho ministério na vida dele, eu quero que ele tenha alta amanhã. Eu sei que todo o prognóstico tá errado, estão falando que ele vai ter que fazer cirurgia cardíaca, acabaram de me falar que ele não vai sair daqui tão cedo, mas eu quero uma cura agora na vida do meu filho. Eu levantei as mãos pro céu e chorei, mais chorava e falava em espírito do que falava, não vou mentir, porque eu não conseguia falar. Eu só disse: Deus, se tu ainda me amas, eu quero esse carinho, eu quero a cura do meu filho, porque eu preciso cuidar de uma igreja, eu tenho uma filha pequena em casa e eu não tenho mais força, e eu não tinha mais mesmo. Só de lembrar eu já me emociono. Eu realmente não tinha mais. De onde tirar força de ir pra UTI, pra casa e igreja, eu não tinha mais. E eu lembro que eu fui pra casa, que eu tinha terminado a visita naquele dia, porque de noite eu ficava com a Cecília, durante o dia com ele na UTI. No outro dia de manhã, quando eu cheguei, a pediatra dele me avisou que ele tinha tido um quadro de melhora clínica, que não ia ser preciso cirurgia cardíaca no Augusto, que nós íamos ficar monitorando até os 3 anos para ver se fosse necessário, e que ele teria alta para o quarto, não para casa, né, mas para o quarto no hospital, para ficar em observação mais 1 ou 2 dias. E eu lembro que eu dei uns pulos e glória a Deus e aleluia, e ela me olhou assim, tipo, eu falei: Cíntia, eu ontem orei por isso, naquele banheiro ali fora, eu disse pra Deus que eu não tinha força. Ela: não, fé é importante, aquela coisa de médico. E foi uma coisa que, foi uma oração que Deus respondeu a minha loucura, porque se fosse, era uma loucura que eu tava pedindo de um dia pro outro. E realmente, ele foi pro quarto, nós ficamos uma noite no quarto, no outro dia ele ganhou alta, e todo mundo conhece o Augusto. Bom, é tanta coisa assim que eu já orei pela vida dele. Ele tinha problema na fala, agora eu entrei no Augusto, mas eu posso dizer depois na Cecília. Ele tinha problema na fala, porque ele tinha torcicolo congênito, então os médicos diziam que ele ia ser tortinho e que ele não ia caminhar, ele ia sempre ser mais torto assim, e que por causa desse problema ele não ia conseguir falar direito. Resumindo, o Augusto, ele não só caminha direito, como ele é um modelo de tanto que ele caminha reto, caminhou com 1 ano, que diziam que ele não ia caminhar antes dos 2, por causa desse problema. Jesus curou ele, não foi feita intervenção cirúrgica, mas ele ficou com problema na fala. Ele não conseguia falar o S, ele falava auguto, moquito, ecola.
Então, o prazo era 3 anos, né? Para ele falar certo, senão tinha que procurar uma fono. Ele não era língua presa, ele não conseguia falar mesmo. Então, eu lembro que ele estava com 2 anos e 6 e eu falei com uma amiga minha, que é uma fonoaudióloga muito boa, e eu disse assim, olha, Débora, eu vou precisar então levar o Augusto. Ela, tá, então tu quer trazer logo? Eu falei, não, vou esperar até os 3 porque eu creio no milagre. E nós orávamos todo dia, ungíamos ele e tal. Resumindo a conversa, 5 de setembro ele faria 3 anos, ele acordou de manhã. Mãe, mosquito, escola, Augusto. Ele falava tudo com S, assim, sabe? E daí, tipo, nós todo mundo chorando em casa, né? Porque foi um milagre divino. Exatamente no dia que ele fez 3 anos. E ele fala corretamente, tudo certinho. A Cecília também, foram tantas e tantas bênçãos, assim. Ela tinha um problema de asma brônquica, né? A gente orou por ela, porque chegou um dia que eu disse, Deus, eu não aceito essa enfermidade sobre a vida da minha filha. E eu lembro que eu orei e eu disse, essa bombinha eu vou jogar no lixo, um ato de fé. Não faça isso, mãe, sem estar curada, mas eu fiz. E eu joguei no lixo e a Cecília nunca mais teve uma crise asmática na vida dela. Outra coisa, ela tinha dreno nos ouvidos e ela chegava a ter trauma, porque ela teve muito problema de infecção nos ouvidos, até de entrar debaixo do chuveiro ou poder mergulhar na piscina. E um dia eu orei e disse, Deus, ela tá curada e eu creio na cura. A gente foi na pediatra e a pediatra disse que tinha cicatrizado, não tinha mais os drenos e ela nunca mais teve otite na vida dela. Então são coisas assim que marcam a gente, sabe? Com os filhos principalmente, né? Porque mexeu no dodói, né? Mexeu no filho, mexeu no dodói. Mas tem tantas outras coisas que eu poderia contar. Agora, de um tempo atrás, a gente estava num momento de muita dúvida, a gente tinha entregado nossa casa para construir a igreja. Eu fui na casa que eu estava morando e olhei para cima e disse, Deus, eu quero só um carinho porque eu tô achando que eu sou maluca. Tu realmente falou comigo para eu fazer isso, porque tá tão difícil desenrolar da construção da igreja. E naquela noite tinha vigília, cheguei na igreja, uma irmã me chamou na sala, ela tinha 3 caixas dizendo, uma assim, isso é o que tu tá pedindo para Deus. E dentro tinha um bis. Na segunda, isso é o que Deus vai te dar. Tinha 1 quilo de barra de chocolate da Nestlé. E na terceira dizia, e isso é muito mais do que tu imagina que Deus vai te dar. Daí ela disse, Deus mandou escolher algumas coisas que tu nunca tinha provado na vida. E realmente, era uma tábua assim de queijos e amendoins diferenciados que eu nunca tinha provado na vida. Isso é o que Deus vai dar para ti, muito mais do que tu pediu e que tu imaginou porque tu nem conhece. Então, são carinhos que Deus vai fazendo, sabe? Resposta de oração. Que nem disse, viu? Fora todas as coisas que tu ora e as pessoas dizem, pastora, eu fiquei curada, pastora, eu consegui um emprego, passei na carteira de moto. Jesus opera milagres. Querido, se tu tá passando por um problema e tu pensa que não tem solução, confia em Jesus e ora, entrega para Ele. Em Tiago 5,6 diz que a oração ela é eficaz. Então não tenha dúvida, por mais que o inimigo das nossas almas venha te dizer, Deus não está te escutando, tenha certeza que tudo que tu ora, Deus está escutando, só que Ele tem um momento certo de agir, porque Ele é perfeito, Ele conhece o presente, o passado e o futuro que a gente não conhece. Mas Ele vai te dar a resposta sim, e Ele vai operar o milagre que tu precisa. Não desanima, você está no hospital me ouvindo agora, aonde tu estiver agora, teu casamento não tem volta, teu marido talvez saiu agora de casa, bateu a porta e disse que nunca mais vai voltar. Dobra o teu joelho e diz, Deus, foi tu quem me deu esse marido, eu creio que ele vai voltar. Profetiza sobre o seu filho, profetiza sobre o seu trabalho, aquilo que você está precisando. Deus vai operar um grande milagre. Eu tenho certeza que tu vai colocar o testemunho aqui embaixo, nesse podcast aí, que Deus vai operar um milagre na tua vida. A oração é eficaz. Eficaz significa que ela acontece. Deus escuta. Não tem nada mais valioso para Deus do que a intimidade dele com um filho. Se tu é pai e mãe, tu vai dar coisas ruins pro teu filho? Claro que não, tu vai fazer o melhor. Deus é pai. E quando tu fala com ele, que tu tem intimidade, tu fala o que tu realmente precisa, Deus te escuta, ele para tudo para te escutar. E se ele não te respondeu ainda é porque não é o momento certo, mas ele está encaminhando a vitória para ti. Não desanima, continua orando. Quanto mais você orar, mais perto vai estar a tua vitória. Amém. Glória a Deus. Pode deixar nos comentários aqui também um pedido de oração. Talvez você se encontre num momento que você não está conseguindo nem falar com Deus e isso é muito comum, a gente já viveu, já passou, todo mundo passa por esses momentos que não tem nem força de conversar. Deixa nos comentários, deixa teu testemunho. E uma coisa, eu acho que é a chave que tu falou lá no início, Miriam, da oração eficaz, que tu comentou do Tiago agora no final. Algumas linguagens vão falar que a oração de um justo
tem poder, é né? eficaz, E a palavra de Deus fala também que muitos pedem e não recebem. Talvez a pessoa tá orando e não tá recebendo, mas a palavra fala porque eles pedem por seu próprio prazer. Então tu começou falando de testemunho que não era somente pro teu bem-estar, mas tu queria que o Augusto fosse curado porque tu tinha um ministério para tocar ainda. E uma família para Isso. tocar. E assim, ó, literalmente eu não tinha mais força. Gente, eu não conseguia mais levantar. Pensa, uma cesariana, né? Daí tu tem um filho que tu fica o dia inteiro na TI cuidando. Tu tem uma igreja que tem uma demanda enorme. Tu tem uma filha pequena, tu tem um esposo, tu tem uma casa, tu tem todo um trabalho, uma vida, até tava de licença. Mas tu tem toda a tua vida para tocar. E eu não tinha mais força, nem de ir pra igreja. E eu fui sincera com Deus, eu disse, Deus, como é que eu vou tocar a igreja? Como é que eu vou cuidar da minha família? Eu, literalmente, tu sabe, tu me conhece, eu não tenho mais força. E Deus operou. E é bem essa questão, a oração não pode ser uma oração egoísta, né? Tu sempre, tipo, eu quero que o meu casamento seja restaurado, Deus, porque eu quero que através do meu casamento outras pessoas venham te conhecer como Senhor e vejam que tem solução sim. É sempre uma oração pensando no coletivo, né? Nunca pensando só no transbordar. Nunca pensando só em ti. E é uma coisa tão natural para mim que é a questão da resposta da oração. A Bíblia diz que às vezes tu pede mal, por isso que tu não é respondido. Então, para de pensar assim, Deus, eu quero ganhar na Mega Sena para ser rico e nunca mais ninguém me encher o saco. Deus vai te lá e dizer, querido, tu é muito egoísta, tu precisa aprender muito na vida ainda. Sim. Agora, se pedir, Deus, me dá condições, eu quero ter uma empresa, eu quero ter um trabalho bom, porque se tu me prosperar, eu vou prosperar a tua casa, eu vou prosperar as pessoas, eu vou ajudar o necessitado, através da minha empresa eu vou empregar mais pessoas, eu vou conseguir dar alimento para as mais pessoas, eu vou conseguir levar a tua palavra para mais pessoas. Eu duvido que Deus não vai te responder. Deus, eu preciso da cura do meu filho porque eu quero testemunhar que tu fazes milagre. Deus vai te responder com certeza. O problema é quando tu pede só pro teu bem, só pro teu umbigo. Daí Deus realmente, porque Deus é amor, Deus não é egoísmo, né? Ele só vai operar milagres quando ele vê que tu tá com o coração transbordando em amor e que tu merece aquele milagre, porque através daquele milagre o nome dele vai ser glorificado e mais pessoas serão salvas, né? Então, fica a dica. Amém. O exemplo também, não que não seja importante, mas os bens materiais, né? A gente pode dar um exemplo, talvez a pessoa está desejando um carro, uma caminhoneta, só que no coração dela a intenção é de ficar lustrando aquele carro. Meu Deus, eu não vou dar carona para ninguém. Isso, né? Olha como eu me dei bem na vida. Isso. Então, esse é um exemplo de pedir mal. Porém, eu lembro da minha vida, eu já troquei umas 10, 12 vezes de carros de menor valor, maior, mas sempre eu usei o carro como uma ferramenta para ir numa célula, levar a palavra, para pegar um irmão que está começando na igreja novo, tu pode ir lá buscar, mora perto da tua casa, eu ia buscar. Então, talvez tenha algo que você está pedindo e Deus não está te dando porque tu está pedindo mal. Começa a pensar fora do teu umbigo, né? Como eu posso abençoar a vida dos outros através desse meu pedido? Com certeza absoluta. Essa questão, tem muitos exemplos bíblicos que eu entrava, até uns 200, vou pregar até 6 horas da tarde. Mas assim, essa questão de não ser egoísta na oração, com certeza, porque eu nunca vi Jesus orar e não pensar no coletivo. Sempre era no coletivo. Ele deixou a vontade dele de lado para morrer na cruz por nós, né? Ele disse, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. Então, se fosse a vontade dele, ele queria passar o cálice. Ele não queria sofrer, mas ele pensou em mim e em você. Ele pensou no coletivo. Ele pensou, não, se eu não fizer o sacrifício perfeito de cruz, eu não vou alcançar lá o William, a Miriam, lá no futuro, através da minha salvação. Então, eu vou cumprir com o propósito que foi feito. Então, ele fez oração pensando no coletivo e pediu forças para Deus dar para ele forças para ele poder cumprir, né? Então, é sempre assim. Essa questão de pedir as coisas para Deus, para se exibir para os outros, para mostrar para os outros, Deus não responde. Isso eu tenho certeza. Se acontece, pode até acontecer, mas é uma oração, não foi respondida por Deus, eu posso ter certeza. Quando é com Deus, tu vai abençoar os outros, tu vai abençoar o próximo com a tua empresa, com o teu trabalho, com o que tu fazes, sabe? E nunca orar pelo mal dos outros. Tem gente que deseja o mal para os outros. Deus tenha misericórdia, aprende nessa noite. Oração é para abençoar. Às vezes tu ora, não sei porque nem eu tô falando isso, mas às vezes tu ora, ai Deus, eu não gosto do William, que ele aprenda na marra tal coisa.
Quando tu fazes isso, na verdade, tu tá dando uma brecha pro diabo para fazer mal na tua vida. Porque Deus não vai responder essa oração, o diabo que vai responder, e ele vai machucar você. E tu está sendo usado pelo diabo e não por Deus. Então, muito cuidado. A oração é muito poderosa, é muito eficaz, mas quando ela é feita de forma correta. Amém. Miriam, eu sei que a gente teria horas e horas e horas de assunto. Com certeza. Né? Mas também sei que tem compromisso, mas você que gostou desse episódio, já deixa aqui nos comentários se você quer a volta da Miriam, porque ela tem assunto para uma série. Dá para fazer uma série de podcasts. Então deixa aqui nos comentários, eu também vou deixar aqui o QR Code da igreja, a Igreja da Cruz, para você que de repente não tem uma igreja, mesmo morando longe de Lajeado, a gente passa os cultos online, então pode estar seguindo aqui o Instagram da Igreja da Cruz para acompanhar esse trabalho mais de perto. Miriam, para se encaminhar para o final, eu tenho uma pergunta, na verdade é uma dica que eu gostaria que tu deixasse para essa pessoa que está assistindo, algo que tu não sabia no início, nos teus primeiros passos com Cristo, mas que depois de toda a experiência que tu viveu, hoje tu poderia dar para essa pessoa. Tu gostaria de ter ganhado uma dica lá no início, mas tu não ganhou e hoje tu pode dar para quem está assistindo. Olha, a maior dica que eu posso dizer é não fuja do que Deus deu para te fazer. Sabe aquele versículo que diz: quem põe a mão no arado e olha para trás não é digno? Essa é a minha maior dica. De cumprir com o chamado de Deus, porque enquanto a gente não faz o que Deus colocou no nosso coração para fazer, a gente, por mais que conhece Jesus, por mais que aceitou Jesus, a gente não é feliz por completo. Agora, no momento que Deus coloca no teu coração para te servir lá no ministério infantil, seja lá onde for, e tu fazes isso com amor, não só a tua vida é abençoada e o vazio é preenchido, mas como tu abençoa pessoas, e abençoar pessoas acaba te deixando feliz. Então, a minha dica é: não fuja do teu chamado. Pelo contrário, procura descobrir o que tu fazes com naturalidade, o que Deus te chamou para fazer, e faça isso com perfeição, com amor, porque além de ser uma pessoa feliz, com o vazio preenchido, tu vai se sentir transbordando. E não tem nada melhor do que ser usado por Deus, sabe? Eu digo sempre assim, tu orar por uma pessoa que está doente e Jesus operar o milagre, tu saber que tu não poderia fazer nada disso, até porque tu não tem poderes, mas tu vê que Jesus operou o milagre. Tu ia orar num casamento que estava desfeito e aquele casamento tá bem, tá alegre, porque Jesus operou o milagre. Não tem nada, não tem preço que pague isso. Então a minha dica é essa: não fuja do teu chamado. Dói. Quando a gente tenta fugir que nem eu fugi, a gente paga um preço bem grande depois para voltar. Então não fuja. Amém. Então fica essa dica. Antes de finalizar, Miriam, eu quero te deixar um mimo aqui, pode ir abrindo, que legal. Em parceria com a Viva Estúdio Criativo. Ela é maravilhosa. A Miriam já sabe o que é, porque o marido dela já esteve aqui, o pastor Natanael, tem um episódio gravado. Agora tem a minha também. Agora é só de tomar café juntos com a xícara do Na Fé Podcast. Olha que lindo. Muito obrigada. Miriam, eu quero agradecer a tua disponibilidade, né? Eu sei que a vida pastoral, eu sempre falo isso, e é uma coisa que eu sinto há muito tempo, que subir no altar e pregar é uma das coisas mais fáceis. Porém, é o que eu acho mais fácil. Por mais que demanda o estudo, a preparação, sim, né? Mas é o mais faz com amor, né? Isso. Agora, o por trás das câmeras que é o mais puxado. Né? Então, eu agradeço a tua disponibilidade. Se quer deixar algumas últimas palavras, um agradecimento, fica à vontade. Só agradecer a galera da Igreja da Cruz, que eu amo de paixão, todos os líderes, todos os membros, por nos ajudarem a cumprir com esse ministério, porque não teria ministério se não tivesse a igreja. Então, gratidão, e a todos que estão nos assistindo, que Deus possa abençoar a tua vida, que seja muito feliz, e que se tu não ainda não aceitou Jesus, que tu possa aceitar e ter uma vida transformada por Ele. Amém. Eu agradeço a sua companhia. Se você assistiu aqui, já compartilha no grupo da sua família, que esse tema é muito importante. É o poder da oração. Eu vou ficando por aqui, você me vê no próximo episódio. Até mais.